Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição, o tema principal são premiações recebidas pelo TRF da Primeira Região em reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido em nome de uma prestação de justiça cada vez melhor. Acompanhe comigo. TRF da Primeira Região recebe selo ouro no Prêmio CNJ de Qualidade. Projeto do TRF1 e do TJ do Maranhão para resolver conflito fundiário quilombola conquista segundo lugar no Prêmio Inovare. E ainda no IT Notícias, conheça outros projetos da Primeira Região que foram premiados em 2025. Começa agora. Vem comigo. O resultado do esforço contínuo do TRF1 para aprimorar a prestação de serviços a quem busca a justiça resultou na obtenção do selo ouro no Prêmio de Qualidade do CNJ. É o que você vê agora na reportagem de William Nascimento. O prêmio foi entregue ao presidente do TRF1, desembargador João Batista Moreira, durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em Florianópolis, nos dias 1º e 2 de dezembro. De acordo com o Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargador Ney Belo, o selo ouro é resultado de um processo contínuo de aprimoramento e do esforço de todos que compõem o sistema de justiça. Todos os juízes da Primeira Região estão de parabéns em virtude desta conquista do TRF da Primeira Região. Porque atingir o selo ouro, considerando o tamanho do nosso tribunal, o volume de processos, o gigantismo da Primeira Região, não é uma tarefa fácil. Efetivamente, isso foi o fruto de trabalho árduo de servidores, magistrados de primeiro grau, desembargadores, todos juntos num projeto que era importante para a nossa Primeira Região. O Prêmio CNJ de Qualidade reúne anualmente os tribunais para a avaliação dos resultados alcançados e definição das metas nacionais. A premiação é baseada em um sistema de pontuação com mais de 50 critérios e 150 itens avaliativos, totalizando até 2.300 pontos possíveis. A premiação reconhece os tribunais que mais avançaram em gestão, produtividade e inovação. Ney Belo destaca que foram as ações estratégicas que permitiram o avanço do TRF1 em diversas metas. O papel da corregedoria neste processo foi o de orientar, conversar, escolher metas, discutir estratégias, eventualmente cobrar um ou outro procedimento necessário e criar também projetos que entrassem em toda a composição estrutural do selo e da própria meta. Não é simples para o magistrado enfrentar toda a quantidade do acervo que possuímos. Portanto, alguma atuação estratégica é necessária. O foco nas metas, a escolha de que processo julgar, entender o conjunto das metas, entender quais são as atividades que impactam o recebimento de uma comenda como essa, de um prêmio como esse. O volume de processos na Primeira Região é um dos maiores do país. Só em 2025 foram distribuídos mais de 1.600.000 processos. O TRF1 julgou um número ligeiramente maior. No segundo grau, o índice de 118,95% de julgamento em relação à distribuição cumpriu a meta 1 do CNJ, que exige decisões acima do número de novos casos. O corregedor cita ainda o Justiça Verde, o Pop Rua Jude e mutirões da primeira instância como ações decisivas para o desempenho do TRF1. O TRF da Primeira Região, a nossa primeira instância, julgou mais processos ambientais do que todas as regiões somadas. Isso teve um impacto extremamente positivo na construção do nosso selo ouro. Este projeto, assim como o Pop Rua, os nossos mutirões, os nossos procedimentos do juizado, tudo isso junto nos levou ao patamar, eu não diria de excelência ainda, mas ao patamar de conquista de algo extremamente relevante. Porque a jurisdição, em última análise, é isso.
suor, interesse, afirmação das políticas públicas, compreensão da igualdade entre as pessoas, muito suor, muito trabalho, quase nenhum glamour, quando ele tem, ele não é necessário. Isso significa efetivamente prestar jurisdição. E todos os juízes estão de parabéns exatamente por isso. Vice-presidente do TRF1 e gestora de metas da segunda instância da Justiça Federal, a desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas comemora o reconhecimento inédito para o tribunal. Desde quando nós assumimos a direção do tribunal, em 2024, tivemos essa preocupação de formar, de instruir, de dar publicidade à questão das metas, o que era necessário. É o resultado de uma maturidade, de uma gestão administrativa. Aqui no nosso tribunal, vários desembargadores passaram a ter conhecimento e a se interessar mais sobre a sua estatística, sobre o seu gabinete, o que realmente ele possuía no seu acervo. Então, tudo isso contribuiu e também a vontade de dar uma resposta mais célere ao jurisdicionado. O desembargador Ney Belo projeta os desafios para manter o desempenho em 2026. Apostar na gestão de processos, apostar no conhecimento da estrutura e da sistemática de cobrança do CNJ, entender as prioridades com as ações coletivas, com as ações ambientais, com as ações de réu preso, tudo aquilo que importa para uma prestação jurisdicional mais efetiva, disso se precisa dar conhecimento ao magistrado e gerenciar esse cumprimento de metas mês a mês, passo a passo, momento a momento. O que a Corregedoria fará nesse começo de ano é exatamente isso, é tentar trazer o magistrado para a compreensão de que o trabalho, dado o volume que nós temos, ele tem que ser um trabalho absolutamente milimétrico no sentido de cobrir os pontos que são efetivamente importantes. Com o selo ouro, o TRF1 fecha 2025 reconhecido entre os tribunais que mais avançaram em gestão e eficiência no judiciário brasileiro. Ficamos muito animados com o selo ouro e estamos aqui envidando todos os esforços para que a gente possa, esse ano, construir, né, um movimento de maturidade judiciária, de verificar o que realmente, quais os obstáculos que nós precisamos ultrapassar para que a gente possa alcançar o selo diamante. Relevância social, profundidade técnica e capacidade de articulação interinstitucional foram os principais pontos que fizeram com que o projeto Praça da Justiça e Cidadania em Alcântara conquistasse o segundo lugar no Prêmio Inovare. Mais detalhes com Roberta Nunes. A Praça da Justiça e Cidadania, realizada no município histórico de Alcântara, no Maranhão, é uma prática inovadora que leva serviços do Poder Judiciário diretamente às comunidades. A ação transforma praças públicas em centros de atendimento, orientação e cidadania, garantindo acesso rápido e gratuito a direitos fundamentais. Em vez de o cidadão ir até o fórum vai até o cidadão. É essa a proposta da Praça da Justiça e Cidadania, que reúne magistrados, servidores e parceiros em um mesmo espaço para oferecer serviços essenciais à população. A história da gente tem mais de 40 anos. Eu era criança. Meu pai não levantou uma parede de uma casa, não tapou, porque o pessoal da aeronáutica vinha nessa época e dizia que a gente ia sair. Sabe o que é você dormir sem ter certeza que você vai permanecer aqui? Antigamente, na nossa comunidade, não tinha quase plantações. Para que eu vou plantar se eu vou deixar tudo para trás? O município de Alcântara tem cerca de 80% de sua população autodeclarada como descendente de quilombola. Cerca de 153 comunidades foram atingidas por esse projeto aeroespacial e tiveram que se deslocar para outras localidades. Felizmente, o projeto Praça de Justiça e Cidadania solucionou, contribuiu muito para atenuar esse problema. A
iniciativa foi classificada entre as experiências mais inovadoras do sistema de justiça brasileiro neste ano e, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido, recebeu uma homenagem especial durante a cerimônia de premiação do Prêmio Inovare 2025 na categoria Juiz, por seu impacto social, alcance comunitário e capacidade de transformar a realidade por meio da cidadania e do diálogo. Também junto com os responsáveis, porque um deles, o ministro Brandão, ministro Carlos Brandão, meus parabéns. Olha, é um orgulho imenso ter participado com juízes e juízas maravilhosas, juízes federais, juízas federais também, de um projeto que cada vez se estende mais na primeira região. E o Tribunal Regional Federal, a Justiça Federal, quando se consorcia com as demais instituições, faz a diferença. O fato de o projeto ser selecionado entre 702 práticas avaliadas nesta 22ª edição representa uma conquista jurídica de grande relevância, como destaca o juiz federal Hugo Leonardo Abas Frazão, um dos responsáveis pelo programa. Estes prêmios para a Justiça Federal significam muito, significam que a Justiça hoje se coloca em posição de destaque diante de premiações nacionais. Com relação à Justiça Federal da Primeira Região, o nosso tribunal, é a primeira vez, acredito, que recebe menção honrosa do Inovare, que para todos é como o Oscar do Poder Judiciário e do sistema de justiça. Alcântara, para nós, que é o case que serviu de base para a premiação, significa pelo menos 3 conquistas: uma conquista jurídica, uma conquista de aproximação e uma conquista de resultados. O Prêmio Inovare reconhece práticas que fortalecem o sistema de justiça em todo o Brasil. E em Alcântara, a Praça da Justiça e Cidadania mostrou que inovação também é estar perto de quem mais precisa. E o sucesso é tanto que o evento vem se repetindo em outras cidades brasileiras. É o caso de Bacabal, também no Maranhão, que recebeu a 4ª edição. Foi entre os dias 1º e 5 de dezembro, atendendo a população da região do Médio Mearim. A ação itinerante uniu resolução de conflitos agrários quilombolas, inovação no modelo de ressocialização prisional e mais de 6.000 atendimentos. Um dos pontos altos da agenda foi a atuação direta da Comissão de Soluções Fundiárias no conflito, envolvendo comunidades quilombolas e proprietários rurais locais. O resultado de círculos restaurativos e reuniões de conciliação foi um acordo que garantiu direitos fundamentais às comunidades tradicionais ao estabelecer não impedimentos à circulação das comunidades pela estrada tradicional, proibição de vigilância ostensiva armada e manutenção das cancelas destrancadas, remoção de obstáculos que impeçam o acesso aos açudes e aos babaçoais, compromisso mútuo de respeito às demarcações e recomposição de cercas para evitar a invasão de gado nas áreas comunitárias. A ação inclui uma visita à unidade prisional de Bacabal, instalada dentro do território da comunidade quilombola Piratininga. Os visitantes conheceram um modelo de excelência em trabalho digno para os apenados, que desenvolve atividades em malharia, fábrica de bloquetes e piscicultura. Iniciativas que têm servido de referência para outras unidades prisionais do Estado. Essas iniciativas destacam-se pela relevância social, pela profundidade técnica e pela capacidade de articulação interinstitucional, voltada à pacificação de conflitos estruturais e à proteção de direitos humanos. A Escola da Magistratura e a Corregedoria Regional da Primeira Região também se destacaram em 2025. Saiba mais detalhes no IT Notícias.
Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região alcançou o melhor desempenho entre os tribunais regionais federais, no cumprimento das metas estabelecidas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Os resultados colocam a Primeira Região como referência em produtividade, gestão de acervo e celeridade processual no âmbito disciplinar. A COGER TRF1 lidera o ranking nacional com 98% de cumprimento da meta 1. A Primeira Região cumpriu integralmente a meta 2. A Corregedoria Regional alcançou 88% da meta 3, um desempenho acima da média nacional, mesmo tendo o maior acervo do país. Tudo isso reafirma o papel da COGER como agente central de fiscalização, orientação e melhoria contínua da prestação da justiça. Pelo segundo ano consecutivo, a Escola de Magistratura Federal da Primeira Região conquistou o primeiro lugar no Prêmio de Inovação JX 2025. A vitória na categoria Escolas de Magistratura e Judiciais resulta do desenvolvimento e implementação do Sistema Nacional de Escolas da Magistratura Federal, o Sinemaf, que unifica e moderniza a gestão educacional no âmbito da Justiça Federal. A ferramenta é fruto do trabalho articulado e estratégico entre a SMAF e o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. A conquista evidencia o papel decisivo da cooperação institucional para aprimorar a formação jurídica e fortalecer o ecossistema educacional do Poder Judiciário. O Sinemaf é uma plataforma colaborativa que se destaca por 2 eixos estruturantes. O Espaço Colab, que permite às escolas de justiça federal planejarem suas atividades de forma a evitar choques de agenda e facilitar a realização compartilhada de cursos. E o Calendário Sync, que sincroniza as atividades formativas promovidas pelas 6 escolas da Magistratura Federal, pelo CEJ e pela AJUF. O Sinemaf disponibiliza ainda relatórios gerenciais que permitem visualizar o Plano Nacional de Formações e identificar tendências e necessidades orçamentárias das escolas. A próxima atualização prevê a implementação de inscrição unificada diretamente no portal, bem como a emissão de certificados pela própria ferramenta, centralizando o ciclo acadêmico no Sinemaf. O Inteiro Teor vai ficando por aqui, desejando a você boas festas. Acompanhe nas próximas edições programas de retrospectiva com matérias sobre histórias que mudaram vidas graças a decisões da Justiça Federal. Tchau!